Fala, torcedor vascaíno. Vamos comentar um pouco agora nesse vídeo sobre o jogo de ontem entre Vasco e Criciúma. Como vocês viram, cara, eu tô triste, fiquei chateado, porque é mais uma vez que a gente toma gol no final do jogo. A gente tomou gol no São Januário contra o Red Bull Bragantino e agora novamente contra o Criciúma. E a gente tá jogando ponto fora. A gente podia estar muito bem na tabela por conta desses dois jogos. Mas vamos comentar um pouco sobre esse jogo. Nesse vídeo aqui, para quem tá chegando agora, o meu nome é João, para quem não me conhece, é um canal de notícias e novidades sobre o Vasco da Gama, então você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, deixa seu like, se inscreve no canal que me ajuda muito. E vamos comentar sobre o jogo, cara, vamos lá, a gente sabia que ia ser um jogo bastante difícil, em que eles estão invictos no estádio deles, e eu não sei quantos jogos, mas eles estão invictos lá. E é bastante difícil realmente jogar no estádio deles, querendo ou não. O elenco deles é bastante limitado. Tanto que você vê que o cara que arma a jogada do Criciúma é o Marquinhos Gabriel, que a gente conhece muito bem, que era, eu acho que se não me engano, nosso camisa 10 em um dos anos aí na Série B. Então, pra você ver o nível do Criciúma na Série A. É um time que, querendo ou não, tava na Série B ano passado, não tinha tanto orçamento, e aí montou um time pra realmente permanecer na Série A. E, cara, tá surtindo efeito, porque é um elenco que tá comprometido com a torcida, que joga bem no estádio deles, em casa, é muito forte. E o Vasco, cara, é um time que, querendo ou não, é limitado, mas é melhor que o Criciúma. E a gente jogou bem a partida. Só que a gente acabou tomando um gol no início do jogo, com mais uma falha de diversos jogadores. E principalmente do Léo Pelé. Mais uma vez. Em que a gente perde 4 pontos por conta do Léo Pelé. E isso é inacreditável. Parece que é birra com o jogador, que é puxar sempre a orelha dele, não sei o que. Não, parece que é, mas não é, cara. Ok, o primeiro gol foi falha dele. Isso é indiscutivelmente. Foi falha do Léo Pelé no primeiro gol. Só que não foi só falha dele também. A gente pode colocar ali o Matheus Cocão, que falhou. A gente pode colocar ali o PH, que falhou. Pode colocar diversos jogadores. Mas o Léo era quem tava marcando o Bolazier. E aí, Bolazier fez o que fez com o Léo Pelé, chutou pro gol e fez o gol no início do jogo com 6 minutos. E aí o Vasco começou atrás no início do jogo. E aí o Vasco começou a jogar, cara. Começou a jogar bola, não tava chutando um tanto pro gol, deu somente uma finalização. E aí, com 35 minutos, se eu não me engano, o David acaba acertando um golaço. Em que realmente muito merecido o gol. Um baita de um golaço, golaço mesmo. E aí, a partir desse momento, o Vasco conseguiu dominar o jogo. Foi um contra-ataque do Criciúma. E aí eles não conseguiram finalizar o contra-ataque. E aí o Vasco surgiu um contra-ataque do Vasco também. E aí o David puxou e acabou fazendo um gol. Se eu não me engano, acho que foi esse gol, né? Não sei se foi do outro do Ryan que aconteceu isso, mas enfim. Mas, cara, um jogo que a gente sabia que era difícil. Que é um adversário que não quer mais fraco que a gente, mas dentro da casa deles é bastante difícil de ganhar deles. E infelizmente a gente acabou tomando gol de novo no final do jogo, cara. Vocês estão vendo que eu tô triste, cara? Eu tô triste porque, cara, o Vasco é praticamente minha segunda vida, cara. Pô, é um dos meus maiores amores, o Vasco da Gama. Eu amo o Vasco da Gama, cara. Pô, a partir do momento que eu criei o canal, eu tô vivendo o Vasco da Gama há 24 horas do dia, cara. Eu posto notícias, informações, gravo vídeos, faço lives agora. Antes, eu gostava muito do Vasco, amava o Vasco da mesma maneira, só que eu não fazia isso. Eu estava conectado porque eu via informações e notícias assim, só que não da mesma maneira que agora. E cara, eu fiquei triste no jogo contra o Bragantino porque aconteceu a mesma coisa, tomou gol no finalzinho. E aí, contra o Criciúma agora a gente mais uma vez toma gol no final. E aí a gente joga 4 pontos no lixo. É inacreditável, cara. É inacreditável que tem coisa que só acontece com o Vasco. Pô, aquele Bolazier, o cara só faz gol na gente. É inacreditável, o cara mandando torcida do Vasco calar a boca. Pô, me desculpa, cara, mas, pô, é uma vergonha, cara, de verdade mesmo, é uma vergonha inacreditável. Foi uma partida em que o Vasco conseguiu jogar bem. A partir do gol do Criciúma, a gente conseguiu. Não tava jogando tão bem e tal, mas depois a gente conseguiu jogar bem.
E aí o David já conseguiu fazer o gol. E aí, cara, consequentemente, após o gol, a gente conseguiu jogar muito bem durante a partida. Muito bem mesmo. E a gente, consequentemente, fez o gol no final do primeiro tempo com o Ryan também, que era um jogador que estava no lugar de um atacante que é muito importante pro Vasco, que é o Verratti. Que qualquer bola no Verratti ele faz o gol. Então, era uma posição bastante é, pesada, né? Porque é um atacante, um centroavante que é muito importante pro Vasco no elenco. E aí, o Ryan acabou fazendo seu gol na partida. Então, o dele ele fez. E aí, cara, a gente vai pro segundo tempo. E aí, com 3 minutos de jogo, acontece aquele lance do Léo Pelé perdendo o gol debaixo da trave. Vocês lembram ano passado, ou nesse Carioca, acho que foi ano passado, em que o Zé Gabriel perdeu o mesmo gol debaixo da trave no Maracanã? Eu não me esqueço disso porque eu tava no estádio. E eu fiquei tão puto porque o Vasco jogou pra caraca, o Vasco amassou o Flamengo nesse jogo. E a gente acabou tomando gol no finalzinho do Gerson. E a gente jogou muito esse jogo, muito mesmo, a gente jogou pra caramba. A gente saiu daquele jogo com gosto de vitória, porque o Vasco jogou pra caramba. E dessa vez, o Vasco não jogou pra caramba, mas jogou bem, jogou ok. E aí a gente perde um gol, o Léo Pelé, mais uma vez, é um jogador incompetente. Parece que é cisma, parece que a gente só puxa a orelha dele. Não, cara, mas não dá mais. Não dá mais pro Léo Pelé ficar no Vasco, gente. É toda hora ele falha. É toda hora ele falha. Se ele não falha defensivamente, ele falha no ataque. Que porra é essa, cara? Como é que o jogador, ele marca mal e não sabe fazer a porra de um gol? Gente, ele tava debaixo da trave. Ele tava dentro do gol praticamente, ele conseguiu errar o gol, cara. E parabéns pro David, cara, fez um ótimo jogo. Se esforçou o jogo inteiro. Se a gente tem que elogiar um jogador aqui, é o David. Jogou pra caramba, merecido o craque do jogo, porque jogou realmente muito bem. A bola que o Léo Pelé tentou fazer o gol, né? Porque era um gol que só colocar pra dentro do gol, e ele não conseguiu fazer isso, porque é um jogador incompetente, limitado. Limitado, muito limitado, que não dá mais pra vestir a camisa do Vasco. Não dá mais pro Léo Pelé dentro do Vasco. Não tem mais clima. Enfim. E aí, cara, a gente seguiu, o David deu aquela bola pro Léo Pelé, fez um golaço. E aí, cara, o Vasco não consegue manter um resultado até o final. A gente não consegue segurar a bola. E é um jogador que eu vou questionar aqui agora, o Souza. Falou tanto que queria vir, não sei o que ia ser um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro, que ele tem disposição para ser um dos melhores volantes brasileiros. Que jogo horrível do Souza. Entrou muito mal o jogo. Um jogador lento. A gente já imaginava que ele era lento. Mas, cara, eu fico triste porque, cara, eu gosto muito do Vasco, amo o Vasco e com o canal agora eu tô vivendo 24 horas do Vasco, de notícias e informações. E aí tomar um gol no finalzinho é um gosto amargo, é um gosto tão ruim que não recomendo pra ninguém. Mas o Vasco não fez uma partida mal, uma partida ruim. Um jogo bastante difícil. E aí, mas só que, cara, infelizmente, são pontos que vão embora por conta de gols no final. A gente tomou gol contra o Bragantino no São Januário e a gente toma agora no Bolazieno contra o Criciúma. Jogos que a gente ia garantir 6 pontos, a gente garantiu 2 só. Um dentro de casa um dentro de casa e um fora. Não vou dizer que o empate com o Criciúma é ruim fora de casa. Não é ruim. A gente não contava que o Vasco ia ganhar o jogo. A gente achava difícil que o Vasco ia ganhar um ponto nesse jogo. E o Vasco tava quase ganhando. Só que da maneira que foi o jogo, a gente sai triste. A gente sai de cabeça pra baixo. Porque realmente a gente não jogou mal. A gente conseguiu construir a jogada. A gente conseguiu impor o ataque. A gente não jogou mal realmente, cara. A gente não jogou mal. Só que a partir do momento que a gente faz, chega no final do jogo, é só os caras, só dá os caras. E aí o Paiva coloca Maicon, coloca Léo, coloca João Vitor, 3 zagueiros, recuando o time pra tentar segurar o jogo. O pessoal lá do ataque, ninguém consegue segurar a bola lá, é só chutão o tempo inteiro. Ah, gente, inacreditável, a gente não consegue segurar um resultado, cara. A gente não consegue segurar um resultado. E aí, as estatísticas, eu vou colocar na tela aí agora, as estatísticas do jogo, cara.
51% de bola do Criciúma e 49% do Vasco. Praticamente a mesma coisa. Vamos dizer que esses 2% a mais ali do Criciúma é por conta dos minutos finais, porque realmente só deu o Criciúma. A gente não conseguia ficar com a bola, era só chutão quando chegava aos nossos pés. Enfim. Grandes chances ao gol, 3 do Criciúma, 1 do Vasco, 19 finalizações do Criciúma, 13 do Vasco, então foi bastante parecido. Essas finalizações do Criciúma foram no final do jogo. O Jardim salvando mais uma vez. Eu vi o pessoal comentando que talvez ele falhou naquele lance. Eu analisei um pouquinho e parece que realmente dava pra ele pegar, mas não tem nem que questionar do cara, mano. Ele pegou tanta bola no jogo, ele agarrou tanto, que não consigo nem falar mal do Jardim, de verdade mesmo. E aí, cara, esses são os dados aí: 19 finalizações do Criciúma, 13 do Vasco, defesa do goleiro, 6 do Vasco, 2 do Criciúma. Enfim, 10 escanteios do Vasco, 9 do Criciúma. A gente jogou bem, cara. Não foi uma partida ruim do Vasco, não. E aí, seguindo, o Rafael Paiva falou na coletiva isso aqui, que eu peguei esse trecho aí. Vamos lá. A oscilação, entre aspas, a oscilação no final do jogo é o que está nos incomodando demais. A gente tem total consciência disso. A gente precisa logo evoluir nesse sentido. Contra o Fluminense, fizemos um jogo linear, com equilíbrio do início até o final. Mas a gente precisa de mais jogos nesse nível. Isso está nos custando alguns pontos valiosos. Poderíamos estar numa colocação melhor do que agora, mais tranquilos, precisamos dar a resposta logo. Concordo plenamente com Rafael Paiva, por quê? Vou colocar na tela aqui agora para vocês verem. Olha a posição do Vasco, 28 pontos. A gente tem um jogo a menos, sim, contra o Cuiabá. Mas 28 pontos. A gente ganhou nesses 2 jogos que a gente tomou gol no final do jogo. Era pra gente ter conquistado 6 pontos. 3 dentro de casa e 3 fora de casa contra o Criciúma agora. A gente conseguiu conquistar 2 pontos somente. Então é inacreditável. É inacreditável. A gente poderia estar muito bem. A gente poderia estar aqui, ó, em 7º lugar, disputando uma pré-Libertadores ali com São Paulo. Mas não, a gente tá aqui em 10º. Não vamos reclamar, não tá ruim. Mas da maneira que aconteceu o jogo, pô, sinceramente, difícil. E aí o próximo adversário do Vasco, na 24ª rodada, é contra o Atlético Paranaense, segunda-feira, 21 horas. No São Januário, dia 26 somente. Aí depois vai ter a data FIFA. E aí no jogo de volta da data FIFA é contra a Mulambada no Maracanã. E aí o Vasco tá com 10 pontos. O Vasco, da zona de rebaixamento, a gente tá com 7 pontos de diferença. Então uma distância relativamente boa. Que a gente tem um jogo a menos dentro de casa contra o Cuiabá, que é um jogo relativamente fácil, vamos dizer, pro Vasco. Mas nada é fácil pro Vasco, né? Mas é um adversário fraco. E a gente tem o próximo jogo dentro de casa contra o Atlético Paranaense. Então, a gente... Vamos lutar um pouquinho, vamos tentar ver se a gente consegue ganhar esses jogos. A gente vai ter jogo contra o Atlético Paranaense no Rio, no São Januário, dia 26. E aí vai ter a data FIFA. E aí depois a gente joga no Rio novamente contra o Flamengo, que é mando de campo do Flamengo, mas vai ser no Maracanã provavelmente. Depois é mando de campo do Vasco. Então vai ter 3 jogos seguidos dentro do Rio de Janeiro. Tá bom? Enfim, é bom que os jogadores também se recuperam e tudo mais. Cara, é isso. É um vídeo aqui pra realmente... Cara, fiquei triste pra caramba no jogo. Fiquei triste porque da maneira que aconteceu o jogo, não acho que o Vasco merecia perder. Não acho que o Vasco merecia tomar esse empate. Acho que o Vasco merecia sair com a vitória. Mas é isso que deu. Tá bom? Muito obrigado quem assistiu aqui até agora. Triste, mas vamos seguir em frente. A gente já passou por tantos momentos difíceis e não vai ser um jogo que vai nos abalar. Tamo junto, vascaínos. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e tamo junto. Hoje tem live. Eu não consegui fazer a live pós-jogo. Então tô trazendo esse vídeo aqui agora às 7 horas da manhã. E de tarde, uma livezinha importante porque tem informações maneiras e novidades também. Tamo junto. Saudações vascaínas.